O soldado Marcos estreitou os olhos quando viu a mulher negra de jeans e camiseta simples se aproximando da entrada restrita da base militar. Ele deu um passo à frente, bloqueando deliberadamente a passagem, enquanto seus colegas de guarda observavam com sorrisos cúmplices. A mulher tinha cerca de 40 anos, cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo baixo, e carregava apenas uma pasta de couro marrom sob o braço. Nada nela gritava autoridade militar. E foi exatamente isso que fez Marcos soltar uma risada seca quando ela tentou passar direto pela cancela sem se identificar. Ei, ei, ei! Para aí! Marcos gritou, sua voz ecoando pelo pátio vazio da manhã. Onde você pensa que vai entrando assim, sem autorização? A mulher parou e o encarou com calma. Seus olhos escuros eram profundos e carregavam uma tranquilidade desconcertante, como se já tivesse visto aquela cena 1000 vezes antes. Ela não respondeu imediatamente. Apenas ajeitou a pasta sob o braço e esperou que ele continuasse. A ausência de nervosismo era irritante para Marcos. Pessoas comuns ficavam nervosas quando soldados as confrontavam. Mas ela parecia entediada. Você não ouviu? Marcos deu mais um passo em direção a ela, invadindo propositalmente seu espaço pessoal. Essa entrada é restrita. Você precisa de autorização militar de alto nível para passar por aqui. E, sinceramente, olhando para você, não parece ter autorização nem para entrar no refeitório. Os outros soldados riram. Um deles, chamado Victor, se aproximou com os braços cruzados, exibindo os músculos desenvolvidos por anos de treinamento intensivo. Victor era conhecido na base por ser especialmente cruel com civis que não conheciam seu lugar. Ele olhou a mulher de cima a baixo, com um desprezo mal disfarçado que fazia seu lábio superior se contorcer em uma expressão de nojo. Marcos, acho que ela se perdeu. Victor disse, fingindo preocupação. Talvez esteja procurando emprego na cozinha ou na lavanderia. Sempre precisam de gente para lavar uniforme, não é mesmo? A mulher finalmente falou, sua voz baixa e controlada. Estou exatamente onde preciso estar. E vou passar por essa cancela agora. Marcos explodiu em gargalhadas. Ele se virou para Victor e os outros guardas, apontando para a mulher como se ela tivesse acabado de contar a melhor piada do ano. As risadas ecoaram pela área de segurança, atraindo a atenção de outros militares que passavam nas proximidades. Alguns pararam para observar o espetáculo, curiosos sobre o que estava acontecendo. Você vai passar? Marcos repetiu ainda rindo. Escuta aqui, querida. Você não vai passar por lugar nenhum sem me mostrar uma identificação válida. E quando digo válida, quero dizer algo emitido por autoridade militar competente. Não um cartão de ônibus ou coisa do tipo. Marcos tem razão, Victor adicionou, aproximando-se ainda mais. Essa base é séria. Não é lugar para qualquer um ficar inventando história de ter autorização. Você sabe quantas pessoas tentam entrar aqui todo dia fingindo ser o que não são? A mulher permaneceu impassível. Ela não recuou 1 centímetro, não desviou o olhar, não demonstrou a menor intenção de ir embora. Em vez disso, ela respondeu com uma pergunta que pegou Marcos desprevenido. Soldado, qual é o seu nome completo e número de registro? A pergunta foi feita com tanta autoridade natural que Marcos quase respondeu automaticamente, antes de perceber o absurdo da situação. Seus olhos se arregalaram de indignação e ele sentiu o sangue subir ao rosto. Quem aquela mulher pensava que era para fazer uma pergunta dessas? Para exigir informações dele, um soldado treinado com 5 anos de serviço ativo? Meu nome? Marcos praticamente cuspiu as palavras. Você está me pedindo meu nome? Olha, não sei que tipo de jogo você está jogando, mas acabou. Ou você me mostra uma identificação agora, ou eu chamo a patrulha para escoltar você para fora da base. E pode ter certeza de que vai sair algemada. Eu não recomendaria isso, a mulher respondeu calmamente. Mas se você insiste em transformar isso em um incidente formal, vá em frente, chame seus superiores. Victor deu um passo à frente, colocando-se entre Marcos e a mulher. Seu tom era ainda mais ameaçador. Olha aqui, você está começando a me irritar seriamente. Não sei se você percebeu, mas está em uma instalação militar federal. Nós temos autoridade para deter qualquer pessoa que represente ameaça à segurança. E você, recusando-se a se identificar, está começando a parecer uma ameaça bem grande. A mulher suspirou suavemente, como se estivesse lidando com crianças birrentas. Ela abriu a pasta que carregava e tirou de lá um documento plastificado. Por um breve momento,
Marcos pensou que finalmente veria alguma identificação válida, talvez de uma funcionária administrativa ou de limpeza tentando se fazer de importante. Mas quando ela segurou o documento à luz da manhã, ele percebeu algo que fez seu estômago se apertar levemente. Aquilo parecia oficial demais. "Isso não vai adiantar", Marcos gritou, antes mesmo de ver direito o documento. "Seja lá o que for, você ainda precisa seguir o protocolo. Entrada de civis é pela portaria principal, não por aqui. Aqui é exclusivo para pessoal militar de patente elevada." "Exatamente." A mulher concordou, guardando o documento de volta na pasta. "Entrada exclusiva para pessoal militar de patente elevada." Victor franziu a testa, confuso com a resposta. Marcos, no entanto, captou a implicação e ficou ainda mais furioso. Aquela mulher estava insinuando que tinha patente militar, que tinha algum tipo de posto que lhe daria acesso àquela área. A audácia era tão absurda que ele quase não conseguia processar. "Você está querendo me dizer que é militar?" Marcos perguntou, sua voz pingando sarcasmo. "Você? Com essa roupa de civil, sem identificação visível, sem uniforme, sem nada que indique qualquer ligação com as Forças Armadas?" "Não estou querendo dizer nada." Ela respondeu friamente. "Estou afirmando um fato. E vocês estão obstruindo a passagem de um oficial superior em missão oficial." As palavras caíram como uma bomba entre os soldados. Por um momento houve silêncio total. Então, Marcos começou a rir novamente, mas desta vez sua risada tinha uma borda nervosa, quase histérica. Victor e os outros se juntaram, mas suas risadas soavam forçadas, como se uma parte deles começasse a questionar se havia algo que estavam perdendo. "Oficial superior", Marcos conseguiu dizer entre as risadas. "Você ouviu isso, Victor? Ela é uma oficial superior. E eu sou um general de 5 estrelas. Talvez ela seja coronel." Victor zombou. "Ou quem sabe almirante da Marinha." "Não, espera. Ela deve ser comandante suprema das Forças Armadas." Os soldados explodiram em gargalhadas novamente. Alguns que observavam de longe começaram a se aproximar, curiosos sobre o que estava causando tanta comoção no portão de segurança. A mulher permaneceu completamente imóvel, observando a cena se desenrolar com uma expressão que Marcos não conseguia interpretar. Não era raiva, não era medo, não era vergonha, era algo mais próximo de paciência. Marcos finalmente recuperou a compostura e enxugou uma lágrima de tanto rir. Ele olhou para a mulher com desprezo renovado. "Olha, já foi engraçado, mas agora está ficando triste. Você realmente acha que pode aparecer aqui, vestida como se estivesse indo fazer compras no mercado, e alegar ser oficial militar? Você tem ideia do quão desrespeitoso isso é? Do quão ofensivo é para aqueles de nós que realmente servimos? Muito ofensivo." Victor concordou, seu tom agora perigosamente baixo. "Personificar um oficial militar é crime federal. Você sabe disso, certo? Podemos prender você agora mesmo por isso." A mulher inclinou levemente a cabeça para o lado, como se considerasse essa informação. "E vocês sabem qual é a punição por desacato ao oficial superior, especialmente quando feito de forma tão pública e deliberada?" Marcos sentiu uma pontada de irritação. Aquela mulher simplesmente não desistia da farsa. Ele estava começando a se perguntar se ela tinha algum problema mental. Talvez fosse uma civil com delírios. Alguém que realmente acreditava em sua própria mentira. Isso explicaria a calma inabalável, a recusa em se intimidar, a insistência em uma história obviamente falsa. "Chega!" Marcos declarou, puxando o rádio do cinto. "Vou chamar a patrulha militar agora. Você vai ser escoltada para fora. E se tivermos sorte, vai responder por invasão e personificação de oficial. Espero que valha a pena a atenção que você tanto queria." "Espere", a mulher disse. E havia algo em seu tom que fez Marcos pausar com o dedo sobre o botão do rádio. "Antes de você fazer isso e criar um incidente que vai aparecer no seu registro permanente, deixe-me fazer uma pergunta. Você realmente olhou para minha identificação? Realmente a examinou?" Marcos hesitou. Ele tinha visto algo plastificado, algo que parecia oficial, mas tinha se recusado a olhar com atenção por puro princípio. Admitir que não tinha examinado adequadamente seria admitir um erro de procedimento. Mas continuar sem verificar também poderia ser problemático se, por algum milagre impossível, ela realmente tivesse algum tipo de credencial legítima. "Você nem sequer me entregou para a inspeção adequada." Marcos respondeu,
tentando cobrir sua incerteza com agressividade. Apenas acenou com alguma coisa de longe. Isso não é protocolo adequado. Então você admite que não verificou minha identificação antes de me acusar de invasão e personificação? A mulher perguntou, e pela primeira vez havia um traço de emoção em sua voz. Não era raiva, era algo mais próximo de decepção. Victor interveio, sentindo que Marcos estava perdendo o controle da situação. Não importa o que está na sua identidade. Você não está em uniforme, está em área restrita e se recusou a seguir o protocolo adequado de entrada. Mesmo se você tivesse alguma afiliação militar, o que eu seriamente duvido, você estaria violando regulamentos ao tentar entrar dessa forma. A mulher assentiu lentamente, como se finalmente tivesse ouvido algo sensato. Você tem razão. Procedimentos existem por uma razão. E eu estaria violando o protocolo se não estivesse operando sob ordens diretas que me autorizam a entrar em instalações militares em trajes civis para propósitos de inspeção não anunciada. O estômago de Marcos deu um nó. Inspeção não anunciada. Essas palavras tinham um peso específico no ambiente militar. Inspeções surpresa eram conduzidas por oficiais de alto escalão para avaliar a prontidão real das unidades, sem o verniz de preparação que vinha com inspeções agendadas. Mas certamente, ele pensou, certamente uma oficial de inspeção não seria uma mulher negra de jeans e camiseta. Certamente não. Inspeção? Marcos forçou uma risada, mas soou falsa até para seus próprios ouvidos. Você está dizendo que está aqui para nos inspecionar? Estou dizendo que tenho autorização para entrar nesta base em trajes civis para observar operações padrão sem o conhecimento prévio do pessoal. Ela corrigiu. O que vocês chamam isso é irrelevante. Victor cruzou os braços, sua expressão cética. E quem exatamente teria dado essa autorização? A mulher abriu a boca para responder, mas foi interrompida por um som distante que fez todos os soldados virarem a cabeça. Era o inconfundível ruído de helicópteros se aproximando. Não um, mas pelo menos dois, talvez três, pelos diferentes tons dos rotores. Marcos olhou para o céu, confuso. Não havia nenhuma chegada de helicópteros agendada para aquela manhã. Ele tinha verificado pessoalmente a programação quando assumiu o turno. A mulher também olhou para o céu, e Marcos poderia jurar que viu um lampejo de satisfação em seus olhos. Ela verificou um relógio simples em seu pulso e murmurou algo que soou como pontual, como sempre. Os helicópteros estavam ficando mais próximos agora. E Marcos podia ver 3 aeronaves militares avançadas se aproximando da base com precisão coordenada. Você chamou reforços? Victor perguntou à mulher, sua voz carregada de descrença e crescente preocupação. Não chamei ninguém, ela respondeu calmamente. Mas alguém certamente sabia que eu estaria aqui hoje. E parece que estão chegando exatamente no horário previsto. Marcos sentiu seu coração acelerar. Algo estava muito errado. Helicópteros militares não apareciam do nada. Missões de transporte eram cuidadosamente agendadas, registradas, comunicadas. A menos que fosse algo extremamente importante, algo que operasse acima dos canais normais de comunicação. Algo que envolvesse oficiais tão graduados que não precisavam informar soldados rasos sobre seus movimentos. Os helicópteros começaram a descer no heliporto localizado a cerca de 200 metros do portão onde estavam. Marcos podia ver agora que não eram helicópteros comuns de transporte. Eram modelos executivos, o tipo usado exclusivamente para transportar oficiais de alta patente. O tipo que ele só tinha visto algumas vezes em seus 5 anos de serviço, sempre anunciando a chegada de generais ou outros membros do alto comando. Olha, Marcos disse tentando manter sua voz firme enquanto observava os helicópteros pousarem. Não sei o que está acontecendo aqui, mas você ainda precisa seguir o protocolo. Não me importa quem está chegando nesses helicópteros. As regras são as regras. As regras são as regras. A mulher concordou suavemente. E você está absolutamente certo em insistir nelas. Um soldado que não segue protocolo é um soldado inútil. Lembro-me de ter dito algo semelhante muitas vezes durante minha própria formação. Havia algo na forma como ela disse, minha própria formação, que fez os pelos da nuca de Marcos se arrepiarem. Ela não tinha dito, quando eu estava na formação, ou, quando fui treinada. Ela tinha dito como se estivesse se referindo à formação que ela mesma tinha conduzido, como se fosse responsável por treinar outros. Mas isso seria impossível.
Apenas oficiais de alta patente conduziam formações militares. Os rotores dos helicópteros começaram a desacelerar, e as portas se abriram. Marcos viu várias figuras descerem, todas em uniforme militar completo. Mesmo à distância, ele podia ver o brilho de insígnias em seus uniformes, o tipo de insígnia que indicava patentes superiores. Seu coração afundou ainda mais quando percebeu que alguns dos uniformes tinham o inconfundível padrão de generais. Victor, Marcos murmurou para seu colega. Você está vendo o que eu estou vendo, generais? Victor respondeu, sua voz rouca. Pelo menos 3 deles, talvez 4. Era sem precedentes. Generais raramente visitavam aquela base, e quando visitavam, era sempre com aviso prévio, com preparação, com toda a cerimônia apropriada. A chegada simultânea de múltiplos oficiais generais, sem qualquer anúncio prévio, só podia significar uma coisa. Algo extraordinariamente importante estava acontecendo, algo que requeria o mais alto nível de autoridade militar. A mulher ao lado deles permaneceu imóvel, observando as figuras descerem dos helicópteros e começarem a caminhar em direção ao portão. Marcos podia ver agora que eram 4 generais, acompanhados por vários oficiais de patentes inferiores, mas ainda assim impressionantemente altas. Um major, 2 capitães, e o que parecia ser um coronel. Era uma delegação do mais alto escalão, o tipo de grupo que Marcos só tinha visto em cerimônias formais ou em noticiários militares. Eu sugiro, a mulher disse suavemente, quebrando o silêncio tenso, que vocês se preparem adequadamente para receber oficiais superiores. Marcos a olhou. Confusão e crescente pânico misturando-se em seu peito. Os generais estavam cada vez mais próximos. Suas expressões sérias e determinadas. Ele tinha apenas segundos para decidir o que fazer. Continuar detendo aquela mulher, liberá-la e arriscar deixar passar alguém não autorizado, ou simplesmente esperar para ver o que os generais queriam e lidar com as consequências? Antes que pudesse decidir, o grupo de oficiais superiores chegou ao portão. O general à frente era um homem alto de cabelos grisalhos, com 4 estrelas brilhando em seu uniforme. Marcos o reconheceu imediatamente das fotos oficiais que decoravam os corredores da base. General Thomas Anderson, comandante da região militar inteira. Ao seu lado caminhava uma mulher general com 3 estrelas, seguida por 2 outros generais de 3 e 2 estrelas respectivamente. Marcos engoliu em seco e fez continência automaticamente, assim como Victor e os outros guardas. O general Anderson retornou à continência brevemente, mas seus olhos já tinham se fixado na mulher de jeans e camiseta que estava parada ao lado da cancela. E então, algo aconteceu que fez o mundo de Marcos desabar completamente. General Anderson parou na frente da mulher e, lenta, deliberadamente, levou a mão à testa em uma continência formal e respeitosa. Os 3 outros generais fizeram o mesmo, formando uma linha de oficiais de altíssima patente prestando respeito militar à mulher que Marcos tinha passado os últimos 15 minutos ridicularizando e ameaçando prender. A mulher retornou à continência com um movimento fluido e natural, o tipo de gesto que só vem de décadas de prática militar. E quando ela falou, sua voz carregava finalmente a autoridade que havia estado ali o tempo todo, apenas esperando ser reconhecida. General Anderson, General Santos, General Chen, General Williams, agradeço pela pontualidade. Espero que minha chegada não programada tenha proporcionado insights valiosos sobre a prontidão de segurança desta instalação. General Anderson sorriu levemente, um sorriso que não continha humor algum. General Morrison, diria que sua chegada foi extremamente esclarecedora. Vejo que encontrou resistência no portão de segurança. General Morrison. O nome ecoou na mente de Marcos como um sino de alarme. General Morrison. Ele conhecia esse nome. Todo soldado em serviço ativo conhecia esse nome. General Diana Morrison. A primeira mulher negra a alcançar o posto de general de 4 estrelas nas Forças Armadas. Uma lenda viva. Conhecida por sua inteligência tática brilhante, sua defesa feroz de seus subordinados, e sua tolerância absoluta de 0 para discriminação ou incompetência. E ele tinha acabado de passar 15 minutos zombando dela, questionando sua autoridade, ameaçando prendê-la. Marcos sentiu suas pernas fraquejarem. O silêncio que se seguiu foi tão denso
que Marcos podia ouvir seu próprio coração batendo contra as costelas como um tambor de guerra. Ele permaneceu em posição de continência, seu braço começando a tremer com a tensão, enquanto sua mente corria freneticamente tentando processar a magnitude do erro que tinha acabado de cometer. Não era apenas um erro. Era potencialmente o fim de sua carreira militar. Desrespeitar um oficial superior era grave. Desrespeitar um general de 4 estrelas da forma que ele tinha feito era imperdoável. Victor ao seu lado havia empalidecido visivelmente, suas sardas se destacando contra a pele agora branca como papel. Os outros guardas pareciam congelados como estátuas de sal, suas expressões variando entre horror e incredulidade absoluta. Ninguém se atrevia a se mover. Ninguém se atrevia a respirar muito alto. Todos presos no momento em que perceberam que tinham cometido o erro mais catastrófico de suas vidas profissionais. General Morrison, porque agora Marcos tinha que pensar nela por sua patente, tinha que reconhecer quem ela realmente era, observou a linha de soldados paralisados com uma expressão neutra. Ela não parecia zangada, o que de alguma forma era ainda mais aterrorizante do que se estivesse gritando. Raiva Marcos sabia lidar. Raiva significava emoção. Significava que havia uma chance de apelo emocional, de pedido de desculpas. Mas aquela calma fria e calculista? Aquilo era o olhar de alguém fazendo avaliações, tirando conclusões, tomando decisões que alterariam vidas. General Anderson quebrou o silêncio, sua voz carregando o peso de décadas de comando. Soldado, você pode baixar a continência. E então pode me explicar exatamente o que aconteceu aqui. Marcos baixou o braço, mas não conseguiu relaxar a postura rígida. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Sua garganta estava completamente seca, sua língua parecendo ter crescido 3 tamanhos. Como ele poderia explicar? Como poderia justificar o injustificável? Não havia explicação que tornasse suas ações aceitáveis. Marcos finalmente conseguiu arrancar a palavra de sua garganta. General, senhor, eu não sabia... Você não sabia? General Anderson repetiu, sua voz perigosamente baixa. Continue. Você não sabia o que exatamente? Não sabia quem ela era, senhor. Marcos terminou miseravelmente. Ela não estava uniformizada, não mostrou identificação adequadamente e eu pensei... Você pensou? Uma das outras generais, a mulher com 3 estrelas que tinha sido apresentada como General Santos, deu um passo à frente. Soldado, me diga exatamente o que você pensou. Não poupe detalhes. Marcos sentiu suor escorrendo pela sua nuca. A General Santos tinha uma reputação temível. Ele tinha ouvido histórias sobre ela, sobre como era impiedosa com oficiais que demonstravam preconceito ou negligência. E agora ela estava olhando para ele com olhos que pareciam ver direto através de suas desculpas, direto até a verdade feia que ele não queria admitir nem para si mesmo. Eu pensei que ela era uma civil tentando entrar sem autorização. Marcos disse, as palavras saindo atropeladas. Pensei que estava fazendo meu trabalho, protegendo a base de entrada não autorizada. E em nenhum momento, General Santos pressionou. Você considerou verificar adequadamente a identificação que ela ofereceu? Em nenhum momento você pensou em tratá-la com o respeito básico que qualquer ser humano merece, independentemente de você acreditar ou não em suas credenciais? Marcos não tinha resposta para isso. Porque a verdade era que ele não tinha considerado essas coisas. Ele tinha visto uma mulher negra em roupas civis e tinha automaticamente assumido que ela não pertencia ali, que ela não tinha autoridade, que ela era menos do que ele. E essa verdade era envergonhante demais para dizer em voz alta. General Morrison finalmente falou, sua voz calma, mas carregando um peso que fez todos os presentes prestarem atenção imediata. Soldado Marcos, antes de você me responder, quero que você entenda algo. Eu passei os últimos 3 dias observando esta base. Entrei pela portaria principal, pela saída de veículos, pelos portões de serviço. Interagi com dezenas de soldados, oficiais, funcionários civis. E sabe quantas vezes fui tratada com o mesmo nível de desrespeito e zombaria que você demonstrou hoje? Marcos esperou, mas ela não respondeu sua própria pergunta imediatamente. Ela deixou a tensão crescer. Deixou o peso da pergunta pesar sobre todos os presentes. Os outros generais observavam em silêncio, suas expressões reveladoras de que já sabiam a resposta, e estavam esperando para ver como Marcos reagiria. 4 vezes, General Morrison finalmente disse.
Fui desrespeitada, ridicularizada ou presumida como incompetente ou inadequada 4 vezes. E quer saber algo interessante? Todas as 4 vezes foram por soldados jovens, do sexo masculino, todos com menos de 10 anos de serviço. E coincidentemente, ou talvez não tão coincidentemente assim, todas as 4 vezes foram em pontos de segurança ou áreas de acesso controlado. Ela fez uma pausa, deixando isso penetrar. Você sabe o que isso me diz, soldado? Me diz que há um problema sistêmico nesta base. Me diz que há uma cultura permitindo que soldados rasos achem que podem julgar a autoridade de alguém, baseando-se unicamente em aparência. Me diz que meu trabalho aqui é muito mais importante do que eu inicialmente pensei. General Anderson assumiu o controle novamente. General Morrison está aqui conduzindo uma revisão abrangente de protocolos de segurança e cultura organizacional em bases militares por todo o território. Ela tem autorização direta do Departamento de Defesa para entrar em qualquer instalação, a qualquer momento, vestida como considerar apropriado para sua missão. O que significa, soldado, que você não apenas desrespeitou um oficial superior, você interferiu ativamente em uma operação de importância nacional. As palavras caíram como martelos. Marcos sentiu seu estômago revirar. Interferir com operações oficiais era uma ofensa séria, o tipo que poderia resultar não apenas em ações disciplinares, mas em corte marcial. Ele olhou para Victor, que parecia igualmente apavorado, então de volta para os generais. Senhor, Marcos começou, mas General Morrison levantou a mão, cortando-o. Agora não, ela disse firmemente. Agora você vai abrir essa cancela. Vai me deixar passar. E então vai retomar seu posto enquanto eu conduzo meu tour pela base com estes oficiais. Depois, quando eu terminar minhas observações, vou requisitar um relatório completo de cada soldado que estava aqui hoje. E então, soldado Marcos, você e eu vamos ter uma conversa muito longa sobre protocolo, respeito e as consequências de permitir que preconceitos pessoais interfiram com o dever militar. Marcos assentiu rigidamente, seus movimentos mecânicos enquanto se virava para a cancela. Suas mãos tremiam enquanto operava os controles para abrir a passagem. Ele estava consciente de todos os olhos sobre ele, sentindo o peso esmagador de seu fracasso. A cancela se abriu com um zumbido eletrônico que parecia alto demais no silêncio tenso. General Morrison passou pela cancela sem olhar para trás, seguida pelos outros 4 generais e seus oficiais acompanhantes. Marcos permaneceu em posição de sentido, observando o grupo se afastar em direção ao complexo principal da base. Foi só quando eles estavam a uma distância considerável que ele finalmente permitiu que seus ombros caíssem, exalando um suspiro trêmulo. Estamos acabados. Victor murmurou ao seu lado, sua voz mal audível. Completamente acabados. Nossa carreira militar acabou. Marcos não respondeu porque não tinha nada a dizer. Victor provavelmente estava certo. Eles tinham desrespeitado publicamente um general de 4 estrelas. Tinham zombado de sua autoridade. Tinham questionado suas credenciais baseando-se puramente em sua aparência. Não havia como voltar atrás disso. Não havia como desfazer o que tinha sido feito. Os minutos seguintes passaram em um borrão. Outros soldados que tinham testemunhado a cena de longe agora se aproximavam, fazendo perguntas sussurradas que Marcos mal conseguia processar. A notícia do que tinha acontecido estava se espalhando pela base como fogo em mato seco. Ele podia ver nos olhos dos outros. Alguns mostravam pena, outros mostravam desprezo, alguns mostravam um medo vicário, como se estivessem imaginando como teriam reagido na mesma situação. Cerca de 1 hora depois, um major apareceu no portão. Ele olhou para Marcos e Victor com uma expressão que misturava profissionalismo com desaprovação óbvia. Soldados Marcos e Victor, vocês estão dispensados de seus postos imediatamente. São requisitados para comparecer ao escritório do comandante da base em 30 minutos para uma reunião disciplinar preliminar. Garantam que seus uniformes estejam impecáveis e suas documentações em ordem. Marcos engoliu em seco e fez continência. Sim, senhor. Os 30 minutos seguintes foram os mais longos da vida de Marcos. Ele voltou para seu alojamento, trocou para um uniforme limpo, verificou cada botão, cada vinco, cada detalhe de sua aparência. Não porque achasse que isso faria diferença no resultado, mas porque o ritual lhe dava algo para focar além do pânico crescente em seu peito. Victor fez o mesmo no alojamento ao lado, e quando se encontraram do lado de fora,
Nenhum dos dois conseguiu manter contato visual por mais de alguns segundos. A caminhada até o escritório do comandante da base pareceu durar uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo. Outros soldados se afastavam quando os viam passar, como se o fracasso fosse contagioso. Marcos podia sentir os olhares, ouvir os sussurros que cessavam abruptamente quando passavam. A vergonha queimava em suas bochechas mais intensamente do que o sol da tarde. Quando chegaram ao prédio administrativo, foram recebidos por um capitão de expressão severa que os conduziu por corredores silenciosos até uma sala de conferências. Marcos esperava encontrar apenas o comandante da base, talvez um ou dois oficiais administrativos. O que ele não esperava era entrar na sala e encontrar os 5 generais sentados em um lado da longa mesa de conferência, com cadeiras vazias do outro lado, claramente destinadas a ele e Victor. Sentem-se, General Anderson ordenou sem preâmbulo. Marcos e Victor se sentaram rigidamente, mantendo a postura militar perfeita mesmo sentados. A sala estava em silêncio absoluto, apenas o som do ar-condicionado preenchendo o espaço. General Morrison estava sentada no centro do grupo de oficiais superiores, sua expressão impassível enquanto observava os 2 soldados. Ela tinha trocado os jeans e camiseta por um uniforme militar completo, e as 4 estrelas em seus ombros pareciam brilhar com uma intensidade acusadora sob as luzes fluorescentes. General Anderson abriu uma pasta na frente dele, consultou alguns papéis, e então olhou diretamente para Marcos. Soldado Marcus Thompson. 5 anos de serviço ativo, 3 comendações por desempenho exemplar, 0 incidentes disciplinares em seu registro até hoje. Sua ficha é impressionante, o que torna o incidente desta manhã ainda mais desconcertante. Ele se virou para Victor. Soldado Victor Chen, 4 anos de serviço, 2 comendações, um incidente disciplinar menor há 2 anos por insubordinação, resolvido com advertência verbal. Também uma ficha relativamente limpa, até as últimas horas. Marcos sentiu uma pequena centelha de esperança. Talvez suas fichas limpas contassem para algo. Talvez houvesse uma chance de misericórdia, de uma segunda oportunidade. Mas então General Morrison falou, e aquela pequena esperança foi esmagada antes mesmo de poder florescer completamente. Registros limpos significam que vocês sabem como seguir ordens quando convém. Ela disse, sua voz cortante como vidro. Mas não me dizem nada sobre caráter. Não me dizem nada sobre os preconceitos que vocês carregam e permitem que influenciem suas ações. E certamente não me dizem nada sobre como vocês tratam pessoas que consideram inferiores a vocês. Victor não conseguiu se conter. General, com todo respeito, nós não consideramos a senhora inferior. Nós simplesmente não sabíamos quem a senhora era. O silêncio que seguiu foi glacial. General Santos se inclinou para a frente, seus olhos fixos em Victor com uma intensidade que fez o soldado se encolher visivelmente. Soldado, você acabou de admitir que seu tratamento de alguém depende de quem eles são, ao invés de como eles merecem ser tratados. Você percebe o que isso revela sobre seu caráter? Victor abriu a boca, fechou-a novamente, o rosto ficando vermelho. Ele claramente não tinha pensado antes de falar. E agora suas próprias palavras estavam sendo usadas contra ele. Marcos fechou os olhos brevemente, sabendo que Victor tinha acabado de piorar dramaticamente uma situação já terrível. General Morrison continuou, sua voz mantendo aquele tom calmo e controlado que era de alguma forma mais devastador do que gritos. Vou contar para vocês uma história. Quando eu tinha 25 anos, era uma capitã recém-promovida, a primeira mulher negra a comandar uma unidade de inteligência tática em minha região. Um dia eu estava supervisionando um exercício de campo quando um soldado, não muito diferente de vocês, decidiu que eu não parecia o suficiente como uma oficial de verdade para merecer seu respeito. Ela fez uma pausa, seus olhos distantes como se estivesse revivendo a memória. Ele fez piadas sobre minha aparência, questionou minhas ordens, sugeriu na frente de sua unidade inteira que eu tinha sido promovida apenas para preencher cotas de diversidade. E sabe o que aconteceu com ele? Marcos esperou, seu coração martelando. Nada. General Morrison disse simplesmente. Seu comandante disse que eram apenas brincadeiras de quartel, que eu deveria desenvolver uma pele mais grossa. Aquele soldado continuou sua carreira sem consequências. E eu aprendi uma lição valiosa naquele dia. Que a discriminação prospera não porque os perpetradores são especialmente maliciosos,
mas porque aqueles com poder para detê-la escolhem olhar para o outro lado. General Chen, que tinha ficado em silêncio até então, falou pela primeira vez. General Morrison passou os últimos 20 anos de sua carreira garantindo que nenhum outro soldado tenha que passar pelo que ela passou. Ela reestruturou políticas de treinamento, implementou programas de conscientização, trabalhou incansavelmente para criar um ambiente militar onde competência importa mais do que cor de pele, gênero ou qualquer outra característica superficial. E ainda assim, General Williams, o quarto general, adicionou: ela ainda enfrenta o tipo de desrespeito que vocês demonstraram esta manhã, o que nos diz que ainda temos muito trabalho a fazer. Marcos sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas ele as forçou a permanecerem onde estavam. Ele não merecia chorar, não merecia pena. Ele tinha feito aquilo consigo mesmo. Tinha permitido que pressupostos inconscientes ditassem suas ações. Tinha escolhido zombaria ao invés de profissionalismo. Tinha colocado seu ego acima do dever. General Morrison, Marcos disse, sua voz rouca. Eu não tenho desculpas. A senhora estava certa. Eu julguei baseado na aparência. Assumi que sabia quem a senhora era sem realmente verificar. E quando a senhora tentou me mostrar identificação, eu me recusei a olhar porque já tinha decidido que a senhora não merecia meu respeito. Isso foi errado. Não apenas contra regulamentos, mas fundamentalmente errado como ser humano. Foi a primeira vez que ele tinha articulado completamente o que tinha feito. E a admissão era como arrancar vidro de uma ferida. Doía, mas era necessária. Victor olhou para ele com surpresa. Depois baixou a cabeça e murmurou sua própria confissão. Eu também, general. Não tenho desculpas. Eu sabia que estava errado, mas continuei porque era mais fácil seguir o exemplo do Marcos do que desafiá-lo. E isso me torna tão culpado quanto ele. General Morrison observou os dois soldados em silêncio por um longo momento. Então ela se virou para General Anderson. Qual é a sua recomendação, general? Estes são seus homens, sua base. Como você propõe lidar com esta situação? General Anderson juntou as mãos sobre a mesa. Protocolo padrão seria corte marcial imediata. Desrespeito a oficial superior, especialmente de forma tão pública e deliberada, normalmente resulta em rebaixamento de patente, possível dispensa desonrosa. Mas ele hesitou, e Marcos sentiu um lampejo de algo que poderia ser esperança. Mas você me ensinou, General Morrison, que punição sem educação é apenas vingança, e vingança não cria mudança real. General Morrison assentiu lentamente. Continue, eu proponho uma alternativa. General Anderson disse. Esses soldados passarão os próximos 6 meses em treinamento intensivo de conscientização cultural e sensibilidade. Eles serão removidos de posições de segurança e reatribuídos para trabalho administrativo, onde serão supervisionados diretamente por oficiais seniores. Eles escreverão relatórios semanais sobre o que estão aprendendo, e esses relatórios serão revisados pessoalmente pela General Morrison. Ele olhou diretamente para Marcos e Victor. Além disso, eles passarão 50 horas cada um em serviço comunitário em centros de veteranos, particularmente aqueles que servem veteranos de grupos minoritários. Eles ouvirão histórias, aprenderão sobre experiências diferentes das suas, desenvolverão empatia que claramente falta no momento. E se eles falharem? General Santos perguntou. Se não demonstrarem crescimento genuíno, se simplesmente atravessarem os movimentos sem mudança real, então corte marcial. General Anderson respondeu sem hesitar. Mas eu acredito em dar às pessoas uma chance de aprender com seus erros. Uma chance, não 2. General Morrison ficou em silêncio por um tempo que pareceu se estender por horas. Finalmente ela falou. Soldados Marcos e Victor, levante-se. Ambos se levantaram imediatamente, corpos rígidos em atenção. General Morrison também se levantou, caminhando ao redor da mesa até ficar diretamente na frente deles. De perto, Marcos podia ver as linhas de experiência em seu rosto, as marcas de décadas de serviço, de batalhas lutadas tanto em campos de guerra quanto em salas de reunião, de barreiras quebradas e preconceitos enfrentados. Vou aceitar a proposta do General Anderson. Ela disse, mas quero que vocês entendam algo com absoluta clareza. Esta não é misericórdia. Isto não é um favor. Isto é uma oportunidade para vocês provarem que são melhores do que demonstraram hoje. E vai ser mais difícil do que qualquer treinamento físico que já passaram. Ela olhou diretamente nos olhos de Marcos.
Vai exigir que vocês confrontem partes de si mesmos que preferiam ignorar. Vai exigir que admitam falhas que orgulho mascara. Vai exigir que cresçam de maneiras que nunca imaginaram ser necessário. E alguns dias vocês vão desejar que eu tivesse simplesmente processado vocês em corte marcial, porque seria mais fácil. Então ela se virou para Victor. Mas se vocês realmente fizerem o trabalho, se realmente se comprometerem com mudança genuína, vocês sairão disto sendo soldados melhores e seres humanos melhores. E talvez, apenas talvez, vocês impedirão que outro jovem soldado cometa o mesmo erro que vocês cometeram hoje. Sim, general. Marcos e Victor responderam em uníssono, suas vozes firmes apesar da emoção que ameaçava transbordar. General Morrison retornou à sua posição à mesa. Vocês começam amanhã, às 0600 horas, reportem-se ao escritório de treinamento de desenvolvimento profissional. Seus novos supervisores já foram informados de sua situação. E apenas para que fique claro, toda a base saberá por que vocês estão em treinamento de reabilitação. Não haverá como esconder isso. Vocês carregarão a vergonha do que fizeram publicamente, assim como me humilharam publicamente. A declaração atingiu como um soco. Marcos tinha esperado que talvez pudessem manter isso discreto, que pudessem cumprir sua sentença sem que toda a base soubesse dos detalhes. Mas claro que não seria assim. Ações públicas exigiam consequências públicas. Ele iria enfrentar os olhares, os sussurros, os julgamentos de todos com quem trabalhava. Entendido, general. Ele conseguiu dizer. Há mais uma coisa, General Santos adicionou. Durante esses 6 meses, vocês manterão um diário. Não um relatório formal, mas um diário honesto sobre seus pensamentos, suas lutas, seus momentos de revelação e seus momentos de resistência. No final dos 6 meses, vocês entregarão esses diários para General Morrison. E ela decidirá se vocês fizeram progresso suficiente para continuar servindo nas Forças Armadas. Marcos assentiu, entendendo o peso do que estava sendo pedido. Eles não estavam apenas sendo punidos, estavam sendo obrigados a se examinar profundamente, a documentar sua jornada de transformação, a serem vulneráveis de uma forma que ia contra todo o condicionamento de dureza militar que haviam recebido. General Morrison fez um gesto de dispensa. Vocês estão dispensados. Usem o resto de hoje para se preparar. Amanhã, sua verdadeira provação começa. Marcos e Victor fizeram continência, viraram-se com precisão militar e marcharam para fora da sala. Nenhum deles falou enquanto atravessavam os corredores, saíam do prédio administrativo, emergiam no brilho dourado do final da tarde. Foi apenas quando estavam longe o suficiente que tinham certeza de que ninguém poderia ouvi-los, que Victor finalmente quebrou o silêncio. Acredita que ela nos deu uma segunda chance? Marcos olhou para o céu, vendo os helicópteros que haviam trazido os generais já decolando novamente, voltando para suas bases e responsabilidades. Ele pensou sobre a mulher que ele tinha zombado essa manhã, sobre a general de 4 estrelas que tinha escolhido educação ao invés de punição, transformação ao invés de mera retribuição. Ela não nos deu uma segunda chance. Marcos corrigiu suavemente. Ela nos deu a chance de ganhar uma segunda chance. E vai ser a coisa mais difícil que já fizemos. Victor assentiu lentamente, a realidade da situação se estabelecendo completamente. Acha que conseguimos? Marcos não tinha resposta para isso. Ele não sabia se tinha a força, a coragem, a honestidade necessária para o tipo de transformação que General Morrison estava exigindo. Mas ele sabia uma coisa. Ele ia tentar, porque a alternativa, continuar sendo a pessoa que ele tinha sido essa manhã, a pessoa que julgava outros baseada em aparência, que permitia preconceitos ditarem ações, era inaceitável. Vamos descobrir, ele disse finalmente. Vamos descobrir juntos. 6 meses depois, Marcos estava sentado no mesmo escritório onde tinha enfrentado os 5 generais, mas desta vez era apenas General Morrison do outro lado da mesa. E desta vez, entre eles estavam 2 diários gastos, preenchidos com meses de introspecção dolorosa, realizações difíceis e crescimento gradual, mas genuíno. General Morrison tinha passado a última hora lendo trechos dos diários, fazendo perguntas pontuais, sondando para garantir que a mudança era real e não performática. Marcos tinha respondido com honestidade que teria sido impossível 6 meses atrás, admitindo não apenas seus erros,
mas os padrões de pensamento que os tinham causado. Finalmente ela fechou os diários e olhou para ele. Soldado Marcus, você mudou? Era uma pergunta simples com uma resposta complexa. Marcus pensou sobre os últimos 6 meses. Os veteranos que tinha conhecido, cujas histórias de discriminação e perseverança tinham partido seu coração. As sessões de treinamento onde tinha sido forçado a confrontar preconceitos que nem sabia que tinha. Os momentos de resistência, de raiva, de querer desistir. E os momentos de clareza, quando ele finalmente começou a ver o mundo através de olhos diferentes. Sim, general, ele disse. Mas não completamente. Mudança real é um processo, não um evento. Eu aprendi que alguns desses preconceitos estão profundamente enraizados, que vou ter que conscientemente combatê-los pelo resto da minha vida. Mas agora eu estou consciente deles, e agora eu tenho as ferramentas para fazer melhor. General Morrison não sorriu, mas algo em sua expressão suavizou muito levemente. Essa é a resposta certa. Qualquer um que diga que está completamente mudado, completamente curado de todos os preconceitos, está se iludindo. O trabalho nunca acaba. A vigilância nunca termina. Ela se levantou, e Marcus automaticamente ficou em atenção. Mas ela fez um gesto para que ele relaxasse. Você e soldado Victor completaram com sucesso o programa de reabilitação. Suas patentes serão mantidas, embora anotações permanecerão em seus arquivos sobre este incidente e subsequente treinamento corretivo. Vocês retornarão ao serviço ativo, mas não para posições de segurança. Pelo menos não imediatamente. Marcus sentiu alívio inundar seu corpo, mas também gratidão. Ele não tinha perdido tudo. Tinha uma chance de continuar servindo, de provar que a fé que General Morrison tinha depositado nele não era equivocada. Obrigado, general, ele disse, e pela primeira vez em 6 meses, sentiu que talvez, apenas talvez, ele merecesse uma segunda chance. General Morrison caminhou até a janela, olhando para a base que se estendia abaixo. Você sabe por que eu faço isso, soldado? Porque eu aceito passar por humilhação. Porque me submeto a esse tipo de teste repetidamente. Marcus esperou, sabendo que não era uma pergunta que requeria resposta. Porque se eu, com todas as minhas estrelas e toda a minha autoridade, ainda posso ser julgada e diminuída por minha aparência, imagine o que soldados mais jovens, menos graduados, de origens minoritárias, enfrentam todos os dias. E se posso usar minha posição para identificar e corrigir esses problemas, para educar ao invés de apenas punir, então talvez possamos criar forças armadas onde competência e caráter são as únicas coisas que importam. Ela se virou de volta para ele. Você agora tem uma escolha, soldado Marcus. Você pode simplesmente continuar sua carreira, manter a cabeça baixa, fazer seu trabalho. Ou você pode se tornar parte da solução. Pode usar o que aprendeu para educar outros, para intervir quando vir o tipo de comportamento que você exibiu, para ser o tipo de líder que cria mudança real. Qual você escolhe? Marcus não hesitou. Quero ser parte da solução, general. E pela primeira vez desde aquela manhã desastrosa 6 meses atrás, General Diana Morrison sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Um sorriso que dizia, talvez, apenas talvez, a humilhação, a vergonha, o trabalho árduo, tudo tinha valido a pena, porque um soldado que poderia ter sido perdido para a ignorância tinha sido salvo, e agora ele poderia ajudar a salvar outros. A história do dia em que um soldado zombou de uma general de 4 estrelas e viveu para contar a história, não como uma anedota de vergonha, mas como um testemunho de redenção, se espalhou pela base, depois por outras bases, e eventualmente por todo o sistema militar. E em cada retelling, a lição permanecia a mesma. Nunca julgue um livro pela capa. E quando você inevitavelmente errar, porque todos nós erramos, tenha a coragem de possuir seu erro, fazer o trabalho difícil de mudança real e emergir do outro lado como alguém melhor. General Diana Morrison continuaria sua missão, visitando bases, testando protocolos, identificando problemas. E às vezes, ela ainda encontraria resistência, ainda enfrentaria preconceito, ainda seria diminuída por pessoas que não conseguiam ver além de sua aparência. Mas agora, espalhados por bases em todo o país, havia soldados como Marcus. Soldados que tinham aprendido a lição da maneira mais difícil possível. Soldados que agora se levantavam, que interviam,
que educavam. Soldados que garantiam que o tipo de incidente que tinha acontecido naquela manhã de 6 meses atrás acontecia cada vez menos. E lentamente, dolorosamente, um soldado de cada vez, as forças armadas estavam mudando. Nem rápido o suficiente, nem completamente, mas inegavelmente. E no centro dessa mudança estava uma mulher que tinha se recusado a deixar que humilhação a definisse, que tinha escolhido transformar dor em propósito, e que nunca, nem por um momento, tinha deixado de acreditar que pessoas podiam mudar. Porque se há uma coisa que décadas de serviço militar tinham ensinado a General Diana Morrison, era isto: nunca subestime o poder de uma segunda chance quando dada a alguém verdadeiramente disposto a fazer o trabalho de mudança. E às vezes, as lições mais importantes vêm disfarçadas das formas mais humilhantes. Marcos carregaria essa lição pelo resto de sua vida. E talvez, apenas talvez, essa seria a verdadeira vitória.